Na última segunda-feira falamos sobre créditos para empresas no quadro BDC Economia. Hoje a gente vai continuar falando sobre esse tema que é importantíssimo para que as empresas administrem os negócios de maneira responsável e eficiente. BDC Economia. Apoio Doma Capital, sua melhor assessoria. Para a gente entender um pouco mais sobre esses créditos, eu vou conversar com a fundadora da Doma Capital, Luciana Di Donato. Bom dia, obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, Luciana, que agradeço. A gente sabe que esse é um assunto que tem que ser falado, porque são várias opções e a pessoa fica sem saber direitinho o que fazer, né? Exatamente, é um assunto inesgotável, né? Porque a cada necessidade a gente consegue tentar buscar uma solução dentro do mercado financeiro. Que alternativas que existem ao crédito bancário tradicional? Hoje, quando a gente fala em crédito bancário, a gente fala muito em produto de prateleira, né? Então, são aqueles capitais de giro, antecipação de recebíveis, conta garantida. E muitas vezes isso não funciona para a empresa que necessita de um projeto ou necessita de uma coisa mais específica. Então, a gente vai buscar alguns tipos de crédito dentro do mercado financeiro, como o mercado de capitais, emissões de dívidas para a empresa, que aí é emitido uma dívida em nome da empresa e colocado ao mercado para que investidores adquiram aquele pedaço da empresa, né, como a gente fala, e que eles possam rentabilizar assim o seu caixa. Tem alguns termos assim econômicos, a gente fala muito de juridiquês, né? Daí eu vou falar do economês. Que dica que você dá para quem está em casa e fala assim, não, eu quero entender um pouquinho mais disso, esses nominhos que aparecem na economia? A gente precisa tentar simplificar um pouco, né, o que a gente traz aqui, mas é sempre bom você ter a importância de consultar alguém que entenda disso, porque tem realmente alguns termos técnicos que precisam ser um pouco mais explorados, não é aquela coisa de uma simples especificação. Os produtos são um pouquinho mais avançados, um pouco mais sofisticados, então você precisa entender, dependendo do termo nessa área de crédito, quando a gente fala de mercado de capitais, por exemplo, é um termo muito amplo, é uma ideia muito ampla de uma gama de produtos e serviços que tem dentro dessa pequena nomenclatura. Então é sempre procurar um especialista para tentar entender um pouquinho mais. E quais são os critérios básicos que uma empresa deve atender para emitir dívidas no mercado de capitais, incluindo, né, requisitos financeiros, governança, enfim, corporativa e regulamentações? Primeiro que ela precisa ter um balanço saudável, né? Então precisa ter um histórico saudável de crédito, um histórico saudável de faturamento, dessa parte de governança é muito importante, porque quando a gente emite uma dívida, a gente fala, eu compraria essa empresa? Então, geralmente, a gente tem que olhar muito para isso. A empresa é boa, né? Hoje, quando você fala de empresas maiores, a gente acha que só as dívidas de Coca-Cola, de construtoras grandes são emitidas, mas não, tem empresas pequenas que têm uma boa governança, que têm uma boa estrutura, balanços saudáveis, que têm um bom histórico, que também conseguem acessar esses produtos e emitir suas dívidas. E como que as garantias influenciam na concessão desse crédito? Totalmente, né? Essas emissões elas não são feitas sem garantia, então é importante que tenham boas garantias, tanto na parte imobiliária, como na parte de contratos, ou mesmo de recebíveis, né? Na parte por exemplo, de construtoras que tenham bons recebíveis, que tenham bons estoques, sempre voltado para o ramo de atividade que a gente consegue buscar dentro dele qual a garantia que vai compor esse negócio. Credibilidade é tudo na hora de você solicitar um crédito, né? Com certeza, esse histórico todo, ele gera o seu score, e não digo só score bancário, que é aquele que oscila, mas é de mercado mesmo, né? Para você entender, para poder ter uma boa defesa daquele crédito. E hoje as redes sociais, né, Lu, elas podem trabalhar junto nessa questão da credibilidade da empresa. Demais, o fortalecimento de marca é importante, até para conhecerem, né? Então hoje quando a gente vai buscar uma solução mais sofisticada, é importante que a empresa esteja bem posicionada. E hoje a gente vê que antigamente era o famoso boca a boca, né? Quando a empresa era bem quista, quando era bem falada. Hoje as redes sociais trazem muito essa parte mais próxima. Então, hoje as redes sociais, elas trazem essa credibilidade, você consegue acessar o conteúdo, saber se a empresa é bem posicionada. Um posicionamento até em questão de meio ambiente, né? Desenvolvimento sustentável. Exatamente, a parte de sustentabilidade é muito importante também, né? Os padrões ESG também serem cumpridos é importante. Então, as redes sociais trazem isso, já
podem dar uma prévia de como é aquela empresa e muito também porque a empresa que é boa, ela pode se expor, né? Então a gente consegue ter um retorno disso também. Quais são os erros mais comuns que as empresas cometem ao solicitar o crédito para a gente terminar o bate-papo de hoje? Não saber qual finalidade do crédito, não saber como utilizar esse crédito. Às vezes pega um crédito para pagar uma dívida que não é o mais importante naquele momento e aí acaba virando aquela famosa bola de neve e a empresa não consegue crescer. É isso. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigada a você. Este foi o BDC Economia de hoje. BDC Economia. Apoio Doma Capital, sua melhor assessoria.